amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. O nosso convidado de hoje é o vice-presidente da MIC, Associação da Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Sul, o Wagner da Silveira. O Wagner, eu acho que a grande maioria das empresas no Brasil, sem dúvida nenhuma, são micro e pequenas empresas. As que não são micro e pequenas empresas, por uma questão econômica do nosso país, é muita gente que está na informalidade há muito tempo. Eu conheço pessoas que nunca foram formais, né? Mais ou menos a gente lembra daquele feirante que carregava um maço de dinheiro no bolso e fazia suas compras, né? E trocava tudo em dinheiro, nem conta em banco. Muita gente ainda não tem no nosso Brasil. Wagner, fala um pouquinho desse cenário de micro e pequena empresa no Brasil e a atuação que eu já acompanho, nós acompanhamos já há alguns anos, o Luciano Cheve e tu, no comando da MIC aqui no Rio Grande do Sul, vocês têm feito um trabalho que tem mostrado para o empresariado gaúcho a importância da micro e pequena empresa e benefícios que tem toda esta área em questões fiscais também e contábeis. Exatamente. Primeiramente, agradecer, Ricardo, a oportunidade que sempre tem nos dado para falar um pouquinho do nosso trabalho frente à Associação das Micro e Pequenas Empresas aqui do Estado, também aos telespectadores que nos acompanham, né? E falando um pouquinho com relação a esse trabalho que fazemos do pequeno negócio, do pequeno empreendedor, as facilitações também do advento da Lei Complementar 123 de 2006, que veio oportunizar exatamente isso que tu falaste, Ricardo, daquele trabalhador informal que por vezes até por ter ficado sem o seu emprego, né, indo para a informalidade, o governo criou, através desse Estatuto da Pequena Empresa, possibilidades de todas essas pessoas que trabalham na informalidade, ou é um autônomo, ou seja, até esse empregado que veio a perder o seu trabalho, de constituir sua pessoa jurídica, hoje na figura do microempreendedor. Tá? É um formato muito bacana do governo, é um projeto que permite a esse empreendedor, esse profissional, vamos dizer assim, de ter benefícios, né? Pagando uma parcela muito pequena a título de encargos, ele teria até o benefício de um seguro social se ele vier assim se machucar ou até mesmo adoecer. Não, é um formato muito interessante e que a maioria hoje, representando aproximadamente 4 milhões e 500 empreendedores, são microempreendedores no país. E o que custa isso aí e até quanto essa pessoa como microempreendedor pode faturar por ano? Bom, foi determinado que este empreendedor faturando até 60 mil reais anual, ele se enquadra no perfil de microempreendedor. As contribuições variam de 50 a 55 reais de tributos mensais que esse empreendedor vai pagar para o fisco. Bom, isso é muito pouco. Seguro social está regular, tem nota fiscal. Isso dá 60 mil por ano, é 5 mil por mês. Exatamente, 5 mil reais por mês. Fazendo um comparativo, né? Se esse profissional liberal que anteriormente pagasse uma previdência, aquela previdência que tu contribui para ter um tempo de contribuição à aposentadoria, 20% do salário mínimo, aproximadamente ali R$180 reais, tá? Daria essa contribuição para a previdência. No microempreendedor fica R$50 reais. Lembrando que ele não vai ter tempo de contribuição para se aposentar pelo microempreendedor. Conforme reza na legislação do microempreendedor, ele vai contribuir e vai se aposentar por tempo de idade, né? Conforme está lá posto na legislação do microempreendedor. Mas, de certa forma, o benefício do auxílio à previdência, se ele se machucar ou ficar doente, ele vai ter igual forma como fosse um profissional liberal autônomo pagando o carnê do INSS. Então, é muito barato, sem falar que ele tem nota fiscal, ele tem uma pessoa jurídica, do qual ele pode formalizar um contrato,
com terceiros, né? Então é muito, muito bacana esse projeto que o governo instrumentou do microempreendedor. O Wagner, faz mais ou menos 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, que a gente tem conversado aqui nos meus programas na televisão sobre a MIC e sobre o microempreendedor. Tu pode dar um histórico de como estava a situação no Rio Grande do Sul e no Brasil e como está hoje? E vocês também fizeram um grande trabalho junto à área de transportes. Exato. Posso falar um pouquinho até do meu histórico, né? Iniciei minha jornada como pequeno empresário em 2003. Na ocasião, tinha alguns pontos de comércio varejista de autopeças, né? Eu observei que lá em 2003, 2004, 2005 era muito difícil se ter um pequeno negócio, sabido que se contribui com seus encargos, sindicato, impostos e outras tantas contribuições que um pequeno negócio, até um médio, grande negócio tem que pagar. E não se tinha, né, um retorno prático disso, né? Tu paga tudo e tu pouco recebe. Isso é rotina, né, no nosso país, né? Em 2006, reuniu-se alguns empresários e decidimos, então, formalizarmos a MIC. Em 2007, constituída a entidade, né, fazendo 10 anos agora, em 2017, a gente tem feito um trabalho exemplar, eu diria, Ricardo. Tivemos, em 2014, uma iniciação com o segmento de transporte. O trabalho que a gente faz com o segmento do pequeno transportador aqui no estado, ele é referência nacional. Tivemos aqui no estado alteração de resolução estadual. Propusemos agora em abril de 2017 uma alteração de uma lei federal que beneficia a 50 mil pequenos negócios de transporte no país. É o advento da lei complementar 147 de 2014, deixou esses pequenos transportadores fora do Simples. Porque em sua maioria eles transportam fora de uma região metropolitana e a lei do Simples Nacional para o Transporte diz que ele só pode transportar dentro do município ou dentro de uma região metropolitana. E aí tu imagina o transportador turístico Porto Alegre, Gramado ou qualquer outra localidade que fuja da região metropolitana, automaticamente já excluiria o transportador do Simples. Então nós não estamos falando aqui em 50 empresas, 500 empresas em âmbito nacional. Nós estamos falando em quase 50 mil pequenos negócios de transporte no país. A alteração dessa lei vai beneficiar mais de 50 mil empresas no país. Frutos do trabalho que nós fazemos aqui com a MIC, no estado do Rio Grande do Sul, que, como eu disse, é exemplo nacional. A diferença que tem para esse transportador, eu estava pensando aqui, o cara que é do turismo, ele estava completamente fora, porque ele vai fazer turismo entre Porto Alegre, região metropolitana, vai sair de Novo Hamburgo, vai para Gramado, está fora. Vai sair daqui, tem muita excursão que vai para a região de Passo de los Libres e outros lugares aí fazer aquelas excursões de compras, né? Está fora. O cara vai fazer um evento para uma empresa que quer fazer um evento social da empresa, vai transportar o pessoal de Porto Alegre para, vamos lá, o litoral já não é região metropolitana, né? O cara vai para Torres, vai para qualquer lugar do litoral, estava fora. E o legislador se preocupou em restringir a área de ação deste pequeno empreendedor, enquanto o grande empreendedor está noutra legislação, faz o seu transporte, mas ele não vive de um pequeno ônibus, de um pequeno furgão, ele vive de uma frota, é completamente diferente. Exatamente, então essa medida adotada pelo comitê gestor ou pelo legislador quando propôs a legislação para o transporte, num ponto de vista assim, mais macro, eu acredito que veio em benefício somente do grande empresário, que nem está no regime do Simples. Obviamente que quem está no regime do Simples Nacional tem uma tributação mais reduzida, enfim, não se sabe exatamente os motivos que isso se deu, né? Mas aí é todo um trabalho muito árduo para se reverter uma legislação federal, como todos sabem. Então a gente tem agora, aí, dia 26 de setembro, uma audiência pública, do qual vamos estar com representantes em Brasília, debatendo esse assunto. O chamado Simples Geográfico,
para o transporte. Intitulamos dessa forma porque é uma discrepância isso para o pequeno transportador. Acreditamos que ainda em 2017 está ocorrendo no Senado Federal um ajuste de toda a legislação que vem em desencontro ao pequeno negócio. É o chamado revogaço. Então, o legislador ele pretende, acredito que ainda em 2017, através deste revogaço, fazer um ajuste em todas as legislações que realmente não beneficiam em nada o pequeno negócio, que sabidamente hoje representa 99% de todos os pequenos, de todos os empresários existentes no país, 99% são pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Ô Wagner, assim, para encerrar a nossa conversa, antigamente tinha um empreendedor individual, né? Que completamente individual, era firma individual, pessoal aquela, né? Que pagava um monte de impostos. Agora tem esse microempreendedor individual que paga aí R$50 por mês, é muito menos. Me fala das diferenças deste e para outra pequena limitada, que é uma empresa que eu e tu tínhamos, a antiga, para o simples. Que diferenças em termos percentuais de tributos leva a pessoa ou incentiva esse empreendedor a mudar do regime para o simples e para a microempreendedor individual? Certo. Então, assim, o individual primeiro. Não querendo ser um pouco chato da parte técnica, mas nós temos que entender situações diferenciadas. Nós temos empresário individual e empresa limitada, são formas jurídicas, são duas formas jurídicas que têm uma tributação igual. Tá? Então, quando aquele empreendedor sai daquele faturamento de R$60 mil, independente de qual período do ano, tá? Se ele se desenquadrou do microempreendedor, R$60 mil, aí ele vai para uma empresa ou um empresário individual, quando não tem um sócio, ou uma limitada, quando tem um sócio. As faixas tributárias e percentuais de contribuição, na questão do fisco, ele começa no comércio com 2,75%, quando vende produtos com substituição tributária, ou na classe de serviço, quando é um prestador de serviços, ele começa com uma faixa tributária de 6%. Então, para quem está ou deseja se enquadrar em qualquer formato de pessoa jurídica, é necessário saber se vai ultrapassar essa receita bruta de 60 mil e, se passar, sofrerá essas alíquotas como microempresa. Lembrando que microempresa ele vai até R$360 mil. Quem quiser maiores informações, telefone? Bom, pode entrar em contato com a Associação das Micro e Pequenas Empresas aqui do Estado, no telefone 51 30 12 24 46. E aqueles que já conhecem o nosso trabalho e desejarem assim se associar, entra lá no Google, formulário AMIC-RS. Vai direcionar para o nosso site e ali sim pode fazer o cadastramento, é online, é muito fácil, e também buscar mais informações ali no site. E também no www.amicrs.org.br. Obrigado, Wagner. Estamos aqui com o empresário Regicel Halbert, que é o diretor regional da BNE, a BNE Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. O Regis, a nossa indústria eletroeletrônica, forjada, eu gosto de dizer assim, na época da reserva de mercado, começou lá, isso foi muito importante para a indústria brasileira, mas nós temos cases, coisas feitas aqui no Brasil, criadas aqui no Brasil, com engenharia brasileira, que, olha, não devem nada para primeiro mundo, como a Alemanha, como o Japão, como Coreia e como Estados Unidos. Sim, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma base de indústrias eletrônicas forte, com muita vocação em automação industrial e telecomunicações. Então, nós temos exemplos de empresas que se desenvolveram a nível nacional, focadas em automação industrial e telecom. E o mercado é extremamente competitivo, né? Tu tem que ter inteligência, né? E inteligência tu não compra na China, né? Tu não importa a inteligência. A inteligência começa nas universidades, que tem que formar as pessoas que a indústria quer,
que tem que pesquisar o que a indústria quer e necessita, porque a indústria é competitiva. Eu tenho uma crítica que eu faço, e sempre fiz, ô Regis, de fazer P&D para vender os papers para os americanos, vender para os europeus, vender para o Japão, até para a própria China, enquanto as nossas universidades deveriam pesquisar para a indústria. O que nós podemos dizer assim? Nós temos uma capacidade de desenvolvimento de universidades muito boas aqui no Rio Grande do Sul. Exemplos de URGS, PUC, Unicinos, Fevale, Uniriter, dentre outras universidades, com uma excelente capacitação em engenharia, principalmente. E nisso aí, claro, que a indústria precisa de pesquisa aplicada, diferente do que nós estamos convencionalmente visto, onde a pesquisa que as universidades têm feito não são baseadas para a área de produção. Então, esse é um debate que nós viemos fazendo ao longo do tempo, mostrando a necessidade, sim, da parceria com as universidades, mas com uma vocação e com um foco voltado na pesquisa aplicada, onde o desenvolvimento de tecnologia, a nossa área é uma área transversal, a eletrônica, hoje ela é base de desenvolvimento tecnológico para todos os demais setores da economia. Hoje não tem nenhum setor que não utilize a inteligência da eletrônica, a base da eletrônica para desenvolvimento das suas tecnologias, e isso é importante. Então, não se pode descolar, só que nós temos que ter foco em pesquisa aplicada para a indústria, para virar produto, para buscar mercado para nossas empresas. E gerar emprego, né? Inclusive, a gente tem alguns exemplos aí fora do Brasil, os pesquisadores... só 2 ou 3% estão nas universidades. O resto estão até nas universidades, mas eles trabalham na indústria. Fora do país, nós temos modelos diferentes daqui, que são voltados para pesquisa aplicada ao desenvolvimento de tecnologia baseado no setor produtivo. E isso é importante, nós temos que rever os nossos modelos de incentivos que nós temos aqui, mas para esse fim, capacitar cada vez mais as nossas empresas no conhecimento que a academia tem, para fins de desenvolvimento para produtos que vão gerar receita e vão gerar mão de obra capacitada ao mercado. A gente dá muito exemplo da Coreia, né? A Coreia, 30, 40 anos atrás, exportava e produzia menos que o Brasil. O que é a Coreia hoje, Regis? Pois é, a Coreia, em menos de 30 anos, aí, teve um desenvolvimento muito significativo e se diferenciou por políticas de governo, induzindo e propiciando dentro do ambiente, junto com a academia, junto com ICTs, que são Centros de Desenvolvimento de Tecnologia, e mais a iniciativa privada, buscando esse desenvolvimento baseado em atender o mercado mundial. É um modelo de política econômica vencedor. Regis, para encerrar a nossa conversa, eu acho importante a gente falar nessa questão que envolve a lei da informática, que toca na base da pirâmide de desenvolvimento de P&D do Brasil. O significado da lei de informática para a nossa indústria ela é muito importante. Nós estamos agora sofrendo um painel, um questionamento da OMC, Organização Mundial do Comércio, questionando a nossa lei de informática, mas tudo que nós temos de desenvolvimento da nossa indústria eletrônica, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, tem muito a ver com o desprendimento do incentivo da lei de informática. As nossas empresas investem, em média, 5% do seu faturamento no desenvolvimento de produto, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é premente ter a continuidade desse incentivo que é a lei de informática. Nem que o governo abra mão
da sua voracidade fiscal, né? Baixos impostos para compensar essa questão relacionada com a MC, né? Sem dúvida. Aqui é sabido que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo e não se tem a contrapartida, em função disso, do retorno para a população. E em indústrias de tecnologia tem que se rever essa questão da carga tributária, porque é importante manter uma base de tecnologia, capital intelectual no país desenvolvendo tecnologia. Obrigado, Regis. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos mais uma vez no restaurante Prince com o Carlos Steyer, proprietário do restaurante. Carlos, da onde veio a mostarda? A mostarda já foi, na verdade, feita pela minha sogra há muitos anos atrás, desde antes do urso branco. Ela já tinha essa. Provavelmente essa ideia ela trouxe lá da Ucrânia, da Rússia, onde eles viviam. Lá ela deve ter conhecido isso e trouxe essa ideia para cá. Mas já desde o início, que eram outras casas que tiveram de meio-dia, comida de almoço. Então ali eles já vinham elaborando essa mostarda, que trouxeram para a noite, então. E Carlos, existem outras mostardas fortes no mercado, em outros restaurantes, mas a tua tem um segredo que tu não revela. Na verdade, o segredo eu não consigo entender direito o que ele é, mas é que o pó da mostarda a gente compra de um local onde ela é realmente mostarda, é um verdadeiro pó de mostarda, e depois o resto é o capricho no fazer, no preparar, e a essência que na verdade tem que importar vem do exterior. Obrigado, Carlos. E para experimentar a mostarda o resto do cardápio do Prince é só de segunda a sábado na Dom Pedro II 1469. Mais uma vez conosco o professor e diretor da Virtualis Soubis, Paulo Guerra. Paulo, as pessoas todas querem, eu duvido alguém que não queira, mas assim, a maioria das pessoas normais procuram o sucesso de uma maneira ou de outra. O que na realidade é o sucesso? Muito bem, Orlandini, o sucesso, segundo o Aurélio, o sucesso é aquilo que se sucede, um bom êxito, um resultado feliz. Segundo o filósofo Epiteto, o sucesso é algo que se tenciona a ser e fazer o que é necessário para que a gente concretize. Eu diria que o sucesso está relacionado aos objetivos. Então, quando a pessoa traça os objetivos e alcança esses objetivos, ela alcança o sucesso. É interessante como muitas pessoas, quando elas veem pessoas de sucesso ou empresas de sucesso, qual é a primeira sensação que vem, né? Qual é o pensamento que vem em mente nessas pessoas que enxergam uma pessoa de sucesso, uma empresa de sucesso? O que será que esse cara fez? Esse cara tem muita sorte. Ou, quem sabe, ele estava envolvido com alguma coisa, né? Bom, geralmente é isso, né? Ninguém sabe, na verdade, o que essa pessoa fez, ou o que essa empresa fez, para chegar no sucesso. A gente chama isso a ilusão do iceberg. O cara olha apenas o que está em cima do iceberg, o sucesso, aquilo que ele conseguiu chegar, né? Que ele conseguiu obter como resultado. Mas ele não enxerga o que está embaixo do iceberg. Independente de gostar ou não, outro dia estava vendo uma matéria sobre a cantora Anitta, né? Que tem outro nome. A Anitta é uma administradora de empresas, né? Que ela, 6, 7, 8 anos atrás, resolveu, vou fazer isso. Ela e o irmão dela, que é o sócio dela. E hoje é uma grande empresa de negócios chamado Anitta. E ela botou na cabeça agora de ter um vídeo por mês. Quer dizer, ela chegou ao sucesso, mas é um negócio planejado. Não foi muito acaso, não, hein? Perfeito. Então é isso que eu estou falando, que está embaixo do iceberg. O pessoal olha lá, não, mas ela teve sorte, essa menina. Fez um vídeo, tal, viralizou e aí, sucesso. Não, não é bem isso, né? Existe todo um conjunto de coisas que acontecem embaixo desse iceberg, que começa com planejamento, com objetivos claros, bem definidos, um planejamento muito bem feito, muita dedicação, muito esforço, muita renúncia. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas para dizer, não, quero ir nesse objetivo. Eu vou dar foco nesse objetivo. Com certeza eu vou ter erros,
vou ter fracassos, eu vou ter que avaliar onde que eu errei, onde que eu fracassei para corrigir isso. Eu vou ter frustrações, que as coisas não são sempre as mil maravilhas, como todo mundo pensa, né? O cara que chegou no sucesso, ele muitas vezes pode ter errado muitas vezes. Aliás, essa é uma questão. Para se chegar ao sucesso, eu vou ter que ter muitos fracassos, né? O sucesso é feito de vários fracassos, até chegar no ponto, ou seja, no ponto final, que é o meu resultado. E algo muito importante em tudo isso é a persistência. A gente só não atinge o nosso objetivo, ou as pessoas não atingem o seu objetivo porque desistem antes. Essa é a grande verdade. Muitas vezes elas estão muito próximas de alcançar o sucesso e, no entanto, desistem. Elas estão tão muito perto de alcançar aquele resultado que sempre sonharam, que sempre desejaram, e aí? Desistiram. A um passo do paraíso. Mas, ô Paulo, a gente só chega... eu sempre digo uma coisa que eu aprendi com o meu amigo, né? 2 erros não fazem um acerto. Isso não existe. Tá? Isso que tu está falando é experimentação e erro. A gente experimenta, pá, acertei, vamos lá. Né? Chegamos ao sucesso, atingimos nosso objetivo. Tá? Mas não adianta errar e achar que vai chegar ao sucesso com os erros. Exatamente o que eu falei. Ou seja, tem que avaliar onde que se errou para corrigir esse rumo. Né? Então, na verdade, a gente não faz um plano perfeito. O plano ele vai ser feito e nós vamos colocar em prática e nós vamos ter dificuldades em algumas vezes. Nós vamos enfrentar e vamos ter erros. Tem que ser corrigidos os erros. Não adianta eu fazer mais do mesmo, né? Eu tenho que ver onde que foi o erro e corrigir e fazer diferente. Aí está uma outra questão importante do sucesso. Se eu estou chegando num resultado que não está sendo aquilo que eu desejo, eu tenho que mudar. Einstein já dizia, né? É uma insanidade fazer as coisas do mesmo jeito e querer alcançar resultados diferentes. Então eu tenho que fazer diferente para alcançar o sucesso. É mais ou menos os 2 erros não geram um acerto. Ô Paulo, telefone e internet. Muito bem. A Solbis, www.solbis com Z no final, né, .com.br, a Virtualia, www.evirtuale.com.br. E o telefone é o 3024 1055, 51 o código, né? E aí você tem aí todas as orientações, tanto no site quanto aqui, ligando diretamente para as nossas empresas. Obrigado, Paulo.